Nós por Lá. Magazine dos são-tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por Lá. Todas as quartas-feiras na TVS. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por Lá. Sejam bem-vindos ao programa Nós por Lá. Nesta edição, e por causa do isolamento obrigatório, ou seja, a quarentena decretada pelo governo português, este programa é feito usando novas tecnologias. E hoje, a nossa convidada é Ana Maria Pinheiro Costa, são-tomense, médica especialista em medicina interna e, neste momento, com dedicação exclusiva ao internamento Covid-19 no Hospital de Porto Alegre, no Alto Alentejo, sul de Portugal. Ana Maria Pinheiro Costa, o que é coronavírus e Covid-19? Coronavírus e Covid-19 são designações do mesmo vírus que em 2019 foi identificado na China, na província de Wuhan, Hubei, China, e que inicialmente começou por se chamar nCoV SARS 2019, tendo em conta que já existiria um CoV SARS que foi identificado no início da década de 2000, e que a Organização Mundial de Saúde optou por uma uniformização de terminologia, inicialmente chamado de covírus, porque de facto pertence à família dos coronavírus, e depois, para que fosse mais simplificado, para que o nome fosse mais fácil de ser gerido nos quatro cantos do mundo, uniformizou, passando a chamar de Covid-19. Portanto, coronavírus é a denominação geral do vírus e do grupo de vírus, e o Covid-19 é específico para denominar o coronavírus que começou por flagelar a população mundial a partir de 2019. Como é que o coronavírus se propaga? O coronavírus, porque atenção que todo o conhecimento desse vírus está numa projeção dinâmica. Nenhuma verdade, nenhum conhecimento do vírus é estanque nesse momento. O que é conhecido até então é que, sobretudo, é transmitido através de gotículas ao se conversar, ou duas pessoas que respirem muito perto uma da outra, ou alguém que tussa ou espirre, porque nós não temos noção, só acontece às vezes quando as pessoas dão salticos grandes e batem-nos na cara ou no corpo, mas é muito frequente quando nós falamos e quando nós respiramos e à nossa volta, libertemos gotículas que são quantidades muito pequeninas de saliva e que contêm lá o coronavírus. Esta é a maneira mais frequente e mais segura e garantida de que o vírus é de facto passado. Duas pessoas muito próximas, sobretudo com uma distância inferior a 1 metro, a quem até admite até 2 metros, que as pequenas gotículas muito pequeninas que nós emitimos ao respirar e ao falar, passe de uma via respiratória ou da boca da pessoa que contém o vírus para a boca e para as vias respiratórias superiores da pessoa que ainda não o tem. Esta é uma das vias que está garantida. Outra via é que o vírus tem tempos diferentes de persistência em termos de horas sobre superfícies rígidas,
nomeadamente metálicas, plásticas e tudo quanto nós temos à volta. E ao o vírus pousa nessas superfícies através dessas partículas e as pessoas, isto mantém-se lá vivo, dependendo do tipo de superfícies, entre 13 até 72 horas, e ao pousarmos as mãos nessas superfícies, levamos o vírus que, ao tocarmos as mucosas é aquilo que nós temos nos olhos, dentro do nariz e dentro da cavidade da boca. Portanto, ao tocarmos essas superfícies mais moles, que não é a pele, o vírus assenta-se ali e, com o deglutir, com a respiração, vai drenando e vai escorrendo, vai se fixando na parede dessas mesmas superfícies e tem preferência, o vírus tem apetência, tem preferência pelas estruturas pulmonares inferiores. Daí a pneumonia e o estado grave que tem decorrido em alguns utentes. Uma grávida pode transmitir o vírus ao bebê na barriga? Tanto quanto é conhecido até então, não há nenhuma documentação, não há nenhum caso documentado em que uma grávida infectada com o vírus tenha conseguido fazer a transmissão vertical, aquilo que em termos médicos nós chamamos de transmissão vertical, que é a passagem através da via sanguínea diretamente da mãe para o feto. Não está isso documentado. Em Portugal, por exemplo, nós já temos 2 neonatos nascidos de mães infectadas, em que o teste que se fez logo de início a esses mesmos recém-nascidos têm sido negativos. A mãe pode transmitir o vírus ao filho que está a amamentar? Sim, infelizmente isto está documentado e é comprovado, e é muito fácil de perceber, porque uma mãe ao amamentar tem uma relação de grande proximidade com a criança que está no seu colo a ser amamentada. A mãe continua a respirar e a criança também, portanto, este método de transmissão é muito provável e está documentado e já tem acontecido, infelizmente. Já tem havido crianças a amamentar a serem infectadas pela mãe e pelos outros familiares que estão também infectados. Daí está recomendado várias situações para que se amamente essa criança. Ou a mãe protege-se muito bem com máscaras e resguarda-se até nas mãos ao segurar a criança e amamentá-la. Para isso é preciso máscaras com maior garantia de proteção, nomeadamente uma máscara do tipo FFP2, cujo filtro e o fecho da área do ar respirado pela mãe está garantido, ou aquilo que é mais seguro e está recomendado, são bombas de extração de leite, em que a mãe faz a extração do leite, passa para um biberon e uma terceira pessoa amamenta a criança com o leite materno extraído a partir da mãe. Esta é uma boa medida de segurança que tem sido utilizada para que essas crianças não deixem de ser amamentadas e mantenham-se saudáveis. Isso também é possível porque está documentado que o vírus não se transmite através do leite. Infelizmente, em algumas situações de infecção, é possível que o leite também saia infectado. Neste caso, não está documentado que o leite saia infectado. O leite é bom, pode ser usado para a alimentação da criança. Ana Maria, quem faz parte do grupo de risco de desenvolvimento da forma grave desta doença? Infelizmente, o vírus, de uma forma que ninguém ainda consegue perceber, mas está explicado pelo estudo genómico e taxonómico do vírus, o receptor que ele usa para se fixar às membranas, que é a parede do nariz, da nossa boca e da nossa garganta, é um receptor que é a da angiotensina E2, e estes receptores existem em maior escala nas pessoas idosas. Daí essas mesmas pessoas idosas serem as que têm maior apetência ou com maior probabilidade conseguem fixar em si, nas suas vias respiratórias, um maior número de vírus, porque a doença e a
gravidade da doença depende também da carga viral que nós conseguimos captar e reter no nosso organismo. E, infelizmente, as pessoas idosas, por si próprias, têm essa fragilidade porque têm mais esses receptores e conseguem captar dentro delas o maior número de vírus. Infelizmente, a reação inflamatória que o vírus provoca, e isso também já está documentado, gera uma cascata de reatores inflamatórios que atinge vários órgãos e sistemas. Ora bem, nós sabemos que as pessoas idosas são as pessoas que têm uma reserva fisiológica de todos os órgãos e sistemas muito mais diminuída. Pelo facto de terem 70, 80 anos, o seu coração, o seu rim e todo o seu sistema nervoso, o seu cérebro, também já têm 70, 80 anos, estão mais desgastados. Logo, esses órgãos, nós dizemos que têm uma reserva fisiológica, têm uma robustez de funcionamento muito mais reduzida. Agora, o vírus, quando desencadeia essa cascata de processo inflamatório, consegue provocar uma inflamação em todos esses órgãos e sistemas dos idosos que, per si, já estão fragilizados. Portanto, nada ajuda as pessoas idosas. Logo, as pessoas idosas são, de início, a partida, as pessoas com maior fragilidade para desencadearem a forma mais grave e mais agressiva da doença. Outro grupo de maior risco são os diabéticos, os hipertensos. Não é em vão que nós tratamos os hipertensos com o grupo dos IECAs, os inibidores da enzima conversora da angiotensina, que por si também já tem muitos receptores desses que fazem com que os vírus se fixem mais nos organismos dessas pessoas hipertensas. Os hipertensos, por si, só por facto de serem hipertensos, são um grupo de fator de risco. Os diabéticos, ninguém ainda conseguiu perceber muito bem porquê, mas os diabéticos também já desde sempre foram considerados pessoas com uma imunidade mais reduzida e o vírus ataca, claro, as pessoas que, em termos de imunidade, têm as defesas do seu organismo mais fragilizadas. Portanto, os diabetes cabem neste grupo. Outro dos grandes grupos são as pessoas com doença renal crónica, hemodializados, em que a reserva renal também precisa estar reduzida, e o vírus, a provocar uma maior cascata de inflamação, vai inflamar esses órgãos também, que vão ficar mais limitados ainda a dar resposta à situação fragilizada que já tem e que vai acrescer este processo inflamatório generalizado. Os doentes com cancro, que também imunemente estão mais fragilizados, também são outro grupo de grande risco. E, infelizmente, nos idosos, às vezes, nós conseguimos conjugar vários desses fatores de fragilidade. A idade, quase sempre tem uma doença cardíaca, quase sempre são diabéticos, e se só uma das fragilidades já os põe mais frágeis, esse grupo etário e esse grupo consegue reunir mais do que um fator e logo são os que, infelizmente, têm tido pior resposta no combate à infecção. Porque não parece, mas um jovem, uma pessoa jovem, que tem toda a sua funcionalidade, é 100%. Não tem nenhum critério de fragilidade. Não tem, a idade não tem mais receptores de angiotensina, é 2, per si, não é que não tenha vírus, até tem vírus e alguns que já têm desenvolvido formas graves da doença, mas tem a maior probabilidade de vencer o vírus naturalmente com formas leves da doença, sem grandes consequências para esse grupo, os grupos mais jovens e, infelizmente, nos grupos mais velhos e nas pessoas com limitações fisiológicas, ou seja, com doenças que já os fragilizam, esses, infelizmente, têm tido uma pior resposta e com pior forma de desenvolvimento da doença. Quais são os sintomas do Covid-19? Os sintomas do Covid-19 são diversos e, como eu, aproveitando a resposta anterior, variam muito de pessoa para pessoa. Pode haver sintomas muito parecidos com a gripe, atenção, muito parecidos, mas que não é gripe, porque se eu também tiver uma infecção urinária grave, eu também tenho alguns sintomas que me fazem pensar numa gripe. Só não é gripe porque depois associo
aos sintomas da infecção urinária. A infecção pelo vírus pode provocar aqueles sintomas que habitualmente também aparecem numa gripe, mas isso não é uma gripe. A infecção por coronavírus não é uma gripe. Pode aparecer dores musculares, dores do corpo, maior cansaço, uma febre que geralmente é refratária. O que é que isso quer dizer? Uma febre que é teimosa, que tem dificuldade em ceder com os antipiréticos normais, com o paracetamol, com o nolotil ou com outros anti-inflamatórios a que estamos habituados, que ela é teimosa, insiste em voltar. Em alguns doentes, infelizmente já tem acontecido, com vômitos e diarreia, também pode haver essa manifestação da infecção ao coronavírus com uma desidratação. É muito importante uma avaliação e um inquérito importante do doente e uma avaliação diferencial, ou seja, tentar perceber o que é diarreia por outros motivos. E para nós em África, eu acredito que para os colegas em África seja mais difícil, porque temos muitos episódios de diarreia em África e tentar distinguir o que é que eventualmente pode ser o vírus, o que é que eventualmente pode ser uma diarreia vulgar a outros agentes é muito importante. Essas serão as formas mais leves da doença. Outra maneira de manifestação da doença é uma tosse, que em cerca de 60% a 70% dos casos é uma tosse seca, ou seja, não provoca catarro. Embora em cerca de 27% a 30% dos casos, os estudos em diferentes países dão dados diferentes, um bocado com uma margem pequenina de diferença, pode haver também uma tosse com catarro, aquilo que nós chamamos de tosse produtiva, uma tosse que produz catarro. Portanto, um doente que tenha com maior probabilidade, 99% a 100% dos doentes desenvolvem febre, um doente que tenha tosse, que quase sempre existe, de uma forma seca e irritativa, uma tosse que não para, dores do corpo, falta de ar, cansaço, tem-se que pensar que é um doente que hipoteticamente poderá estar infectado com o coronavírus. Sobretudo se ele vem de uma zona onde a infecção comunitária já está instalada, ou seja, onde é bem possível apanhar a infecção. O que devo fazer se começar a ter sintomas? O que está recomendado e que tem ajudado muito os países onde instituíram com uma rede de medidas muito rígidas é que quem tenha sintomas não se dirija a uma instituição de saúde. Não saia de casa. Escolher-se um quarto da casa, um compartimento da casa onde essa pessoa fique lá isolada, faça lá a sua higiene, coma lá, faça tudo lá e que a comida seja entregue com menos contato com a pessoa possível. Deixe-se a porta, por exemplo, do quarto, bata-se a porta, a pessoa afasta-se e o doente que está em casa isolado abre e tira a comida e come. Depois, está recomendado louças descartáveis, que infelizmente, não sei se nós também no nosso mercado conseguimos ter com abundância, mas desde que a louça que vem seja posta num lugar à parte e que quem trata essa louça use umas luvas e que se mergulhe numa diluição de lexívia de 5.000 ou de um quinto de lexívia para outros 4 quintos de água, ou em situações mais conspurcadas, ou seja, talheres, essas coisas, 1/10 da lexívia para os outros 9 partes de água. Mergulhar e deixar pelo menos 10 minutos os objetos lá mergulhados, lavar muito bem, ou quem tem uma máquina de lavar louça, lavar isso à parte com temperaturas elevadas, eu acho que também tem um grande efeito. Portanto, isolar ao máximo a pessoa com suspeitas, contatar as linhas que estão disponíveis e seguir as orientações. Em Portugal, por exemplo, em caso de situações de sintomatologia grave, está organizado um transporte especial do INEM, em que vão profissionais devidamente equipados para a ambulância, vão buscar essa pessoa a casa, essa pessoa é internada nos sítios determinados dos hospitais, cada unidade de saúde definiu para internar essas pessoas.
O pessoal com equipamento pessoal, individual, rigoroso, acompanha esse doente e depois de despejar, de entregar o doente no local indicado, toda a equipe é sujeita outra vez à remoção do equipamento individual com as regras devidas, a ambulância é totalmente desinfetada e só depois é que essa ambulância é usada para o transporte de outros doentes. Portanto, a sintomatologia não deve ser um motivo para que as pessoas dirijam-se às unidades de saúde. Deve-se aguardar e contactar para que os especialistas, as pessoas que têm as regras de gestão desses doentes, deem as orientações certas. Eu não sei o que é que se está a fazer em Santo Tomé, eu sei que o recolher obrigatório foi instituído. Agora, o que a instituição de saúde em Santo Tomé tem programado para os doentes sintomáticos não é do meu conhecimento. Eu e toda a gente deve ser testado para o coronavírus? Não está recomendado que toda a gente seja testada, embora o diretor-geral da OMS tenha recomendado testar. É claro que não há testes para toda a gente. Em Portugal, toda a gente não está a ser testada. Estão a ser testadas todas neste momento na fase de mitigação, ou seja, numa fase muito avançada da doença em que temos que diminuir o máximo o efeito que já está instituído. O que nós temos feito é testar toda a gente que tem sintomatologia infecciosa e sobretudo respiratória. Neste momento, toda a gente que está a recorrer ou que tem queixas, quer por telefone a partir de casa, quer por recurso direto ao serviço de urgência, com febre, queixas respiratórias, queixas de que tem uma infecção com sinais de disseminação, aquilo que nós chamamos uma sepsis, todos esses doentes, para além de todos os cuidados inerentes a uma provável sepsis ou uma infecção respiratória, está a ser testado também para o coronavírus. Nos profissionais de saúde, o que está instituído nesse momento é testar só os profissionais de saúde que tenham sintomas. Nem aqueles que estão diretamente a tratar os doentes com suspeita ou com Covid-19 positivo, estão a ser testados só porque têm que ser testados. Não, aliás, porque não há teste para toda a gente. Aliás, porque o facto de eu fazer um teste hoje e dizer-me que o teste é negativo não quer dizer que daqui a 5 ou 7 dias eu não esteja infectado. Portanto, passa uma mensagem, uma falsa mensagem de que o doente é negativo, quando ele pode estar numa fase inicial de incubação da infecção e só desenvolver sintomas daqui a 3, 5, 7 dias. Não está recomendado testar a toda a gente. A infecção por coronavírus já tem cura? Não, esta infecção, infelizmente, ainda não tem cura conhecida. O que nós estamos a fazer aos doentes com coronavírus é tratar. É preciso diferenciar o que é tratamento de uma doença, o que é cura de uma doença. São conceitos parecidos, mas que têm alguma diferença. Eu só curo uma doença quando eu de todo elimino-a do organismo. Eu trato uma doença que não tenho probabilidade, o que é crónica, por exemplo, eu trato a diabetes, trato a hipertensão, trato a infecção VIH-Sida, mas não a curo. Eu trato, ponho o doente no melhor estadio possível, mas não consigo curar essas doenças. Agora, uma infecção só é curada quando há um agente antibacteriano ou antivírico que elimina com 100% de certeza a infecção do organismo. Essa doença não tem cura, tem tido tratamento. Tratamos os sintomas. Neste momento há vários fármacos experimentais que nós estamos a usar com algum sucesso que controlam bem toda a cascata inflamatória e conseguimos controlar o doente até que o vírus de alguma maneira reduz a sua carga, porque ele às tantas é eliminado, mas não há garantia de cura. Aliás, o que se suspeita ultimamente é que o teste consiga detectar até um nível de carga viral e que há doentes que estão a ter alta como aparentemente curados e que estão a regressar
com uma reinfecção. E a dúvida que existe é se aquela carga viral mínima que não foi detectada pelo teste reacendeu, recuperou e reviveu, ou se o doente, por qualquer outro motivo, por qualquer outro contacto, voltou a infectar. Porque ainda não há tempo, não se sabe como é que o organismo depois desenvolve as defesas para que o doente não volte a ter a infecção. Esta é uma questão que está em aberto, portanto, a doença não tem cura neste momento. Para já, quais são os medicamentos que estão a ser utilizados para este tratamento? Tem-se evitado alguns antipiréticos que possam provocar ou incentivar alguma hemorragia, mas em algumas situações que eles também têm sido usados. Tem-se usado, já se recomenda o uso da heparina, porque parece que o vírus também provoca uma cascata de pequenos coágulos com uma elevação de dedímeros e parâmetros de que há coágulo e entupimento de vasos em todo o organismo. O grupo das heparinas e os derivados das heparinas. Temos usado a nossa cloroquina e a hidroxicloroquina, com maior preferência para hidroxicloroquina, que terá menos efeitos colaterais do que a cloroquina, com a qual nós, em África, feliz ou infelizmente, estamos bastante debatidos e com grande perícia no uso deste fármaco, que tem um efeito de diminuição de toda essa cascata inflamatória, e é este efeito da cloroquina que tem sido usado nas doenças autoimunes, nomeadamente no lúpus, na artrite reumatoide, que tem sido aproveitado neste momento para controle de toda a cascata inflamatória que ela provoca, e eu acho que é um excelente fármaco para o nosso contexto africano. Outro fármaco que está a ser usado, embora haja alguns estudos que digam que não tenha grande melhoria, é um antirretroviral, portanto, um medicamento que tem sido usado para SIDA, que é o lopinavir, em associação com o ritonavir, portanto, Kaletra, tem sido usado com algum sucesso. Outro fármaco que ultimamente foi aprovado para o tratamento da ébola, que é o remdesivir. E depois há os imunomoduladores da classe dos biológicos, que é o tocilizumab, que será um fármaco caro, que se usa também para as doenças autoimunes e aparentemente, outra vez, na modulação, no controle da cascata do processo de inflamação, que é muito frequente em quase todas as situações de infecção e inflamação sistémica, também com bom resultado. Há alguns estudos, mas sem sustentação, e aparentemente já ficou documentado que não é validado, nos IECAs, nos inibidores das enzimas da conversão da angiotensina, que são muito usados para a hipertensão, do tipo captopril, zinopril, enalapril e os outros PRIs todos, mas este aparentemente está sendo posto fora da linha do combate porque não demonstrou ter grande benefício para os doentes. Atenção que esses doentes, o combate não é só o vírus per si, embora seja este o nosso maior foco. É que o doente depois aparece com uma cascata de alterações, em choque séptico, hipotenso, com falência multiorgânica, falência do sistema hemodinâmico, falência do sistema renal, falência do sistema respiratório, que é o que acontece nos doentes mais graves, que são os nossos idosos. Esses doentes se encarecem do nível de cuidado de última linha, nos cuidados intensivos, com sustentação de todos esses órgãos, portanto, ventilação e suporte respiratório, porque sem eles os doentes morrem, sustentação e suporte renal com hemodiálise, porque sem isso os doentes morrem, sustentação hemodinâmica com fármacos endovenosos em perfusão contínua e monitorização contínua da tensão, da função cardíaca, e são esse grupo de doentes é que mais nos preocupa e que infelizmente tem dado mais trabalho e que onde infelizmente temos tido maior falência de recuperação e com um nível tão elevado de óbitos em termos mundiais. Já agora, Ana Maria, como é que é feito o funeral de alguém que morreu por infecção a coronavírus?
Exatamente, esta é uma grande questão também, porque ninguém consegue dizer qual é o comportamento do vírus pós-mortem, ou seja, depois da pessoa morrer e ser um cadáver, o que é que acontece com o vírus? Ninguém conseguiu ainda saber, porque esses cadáveres têm sido reservados com o maior isolamento possível, dado o seu nível de contagiosidade, e que o que muitos países que infelizmente estão a se defrontar com esta patologia estão a apostar na cremação dos cadáveres. Porque nós não podemos esquecer que tudo aquilo que nós pomos na terra, a chuva lava, vai para as camadas inferiores e acaba por ir para os lençóis de água. Portanto, a dúvida com relação ao cadáver tem levado a quase todos os países ocidentais, e eu acho que também na China, a proceder à cremação do cadáver. Ou seja, queimar os cadáveres até obter uma cinza. Não há cerimónias fúnebres. Eu sei que nós, em São Tomé, somos muito solidários, gostamos muito de ir ao nojo, estar lá reunidos à volta do cadáver, beber café, jogar disco e fazer tudo isso. Para além de não estar recomendadas reuniões sociais de todo, em termos familiares, esta é uma situação que, infelizmente, quer também aqui no Ocidente, e sobretudo nós em África, que temos uma proximidade com os nossos até a morte muito grande, temos que nos mentalizar que estamos numa situação em que não está recomendada a reunião e a sociabilização e a transmissão pessoal de condolências. Ok, Ana Maria, e para fechar, sabemos, tendo nós conhecimento de como é a sociedade santomense, de como nós nos comportamos no dia a dia, que conselhos daria aos santomenses relativamente a esta doença? Bom, eu acho que, graças a Deus, e com as redes sociais e a facilidade com que se troca hoje em dia as mensagens, parece que a grande parte da mensagem está passada. Mas nunca é demais reforçar que um dos maiores uma das maiores armas de combate ao vírus é não lhe dar a arma que ele tem para se propagar. Ou seja, o vírus gosta muito da proximidade das pessoas para que ele se propague. E se nós mantivermos as recomendações da OMS, que é o distanciamento social, ou seja, vamos ter que passar a ser um bocadinho mais frios uns com os outros. Mantermos as distâncias, pelo menos de 1 metro no mínimo, o ideal são de 2 metros entre as pessoas, em casa, no trabalho, na rua, e em todos os lados, onde tivermos que ir impreterivelmente, se calhar conseguimos fazer com que o vírus não perdure e não persista a sua transmissão conforme, porque é um vírus com um nível de transmissibilidade como nunca foi visto. Rapidamente se transmite. Em primeiro lugar, o distanciamento social. Fiquem em casa. E mesmo em casa, entre si, tentem manter o máximo possível as distâncias entre pessoas. Se nós tivermos muito que ir trabalhar ou ir à rua, que é o que nós temos feito, por exemplo, aqui no hospital, nós não podemos ficar em casa, somos o grupo que não podemos ficar em casa, temos tentado, mesmo quando reunimos para debater algumas coisas importantes, manter o distanciamento. Esta é uma das regras. Outras das regras é lavar com muita frequência as mãos. Lavar muito bem as mãos, pelo menos 20 segundos, com água e sabão. Lavar primeiro, molhar as mãos, pôr o sabão, lavar primeiro as palmas, entrelaçando os dedos entre eles, depois fazer este movimento para lavar as unhas, que devem ser de preferência o mais cortadas possível, fazer uma volta a mão toda, porque é possível, nós não nos apercebemos, mas ficamos com restos das costas das mãos sem passar o sabão e a água, fazer esses movimentos repetidas vezes durante pelo menos 20 segundos e depois enxaguar as mãos em água abundante. Fazer isso a mais vezes possível. Outra das medidas, se sentirmos que a mão não está muito suja, desinfetar em uma solução alcoólica, pode ser a de 70%. Nós aqui temos as soluções oleosas com álcool que ajudam a proteger um bocadinho
as mãos, evitar os contactos entre nós, cumprimentar de longe com um aceno, lavar muitas vezes todas as superfícies, limpar com água, com um bocadinho de água, com um bocado de lexívia dentro da água, limpar as superfícies todas das casas, evitar o uso de luvas quando não é necessário. Os profissionais de saúde, claro, ao prestar os cuidados têm que usar luvas, mas fora disso evitar as luvas, porque as luvas dão-nos a sensação que estamos protegidos, depois nós trocamos muitas vezes e pousamos em vários sítios diferentes e ajudamos a transmissão da infecção, e cumprirmos as regras de isolamento e contacto das entidades de saúde. Os cultos, por favor, os cultos das igrejas têm que ser cancelados, proteger as crianças, proteger os nossos idosos, e isso vai passar de certeza absoluta. Obrigado, Ana Maria Pinheiro, médica são tomense, a residir aqui em Portugal, hoje aqui neste programa que estamos a dedicar à infecção por Covid-19, um programa que pode ser visto nas redes sociais e na TVS, Televisão São Tomense. Obrigada. Bem-aja. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por lá. Magazine dos São Tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por lá. Todas as quartas-feiras na TVS.